Olá pessoal, tudo bom com vocês? Deus abençoe a vida de vocês e cada um de vocês que vão ouvir este vídeo aqui, ok? Como ocorreu a queda ou envolvimento dos filhos de Deus, nesse caso, defendendo a teoria que sejam os anjos? Como ocorreu? O livro apócrifo, apócrifo de Enoque, que não foi inserido na nossa Bíblia, mas que Judas faz citação dele, e se não me engano Pedro também, validando pelo menos a parte que é citada por eles, né? Tem estudiosos e mestres que dizem que não é o suficiente. Apesar de Judas, não é o Iscariote, mas Judas, irmão do Senhor, e Pedro citarem passagens do livro de Enoque, segundo estes estudiosos, não é o suficiente para nós darmos créditos para o que tem escrito ali no livro de Enoque. Porque realmente, segundo nosso ponto de vista da teologia, tem coisas escritas nesse livro, nesse primeiro livro de Enoque, que não condiz com aquilo que nós temos aprendido, né, na igreja cristã moderna, desses tempos modernos após a reforma, ou após o surgimento da igreja cristã, vamos assim dizer. Como no caso de Enoque, fazer uma viagem, né, pelo universo, vendo o surgimento de buracos negros, o surgimento e o nascimento de supernovas das estrelas, a morte das estrelas, né? Ele viu os símbolos do zodíaco, ele viu as estrelas, as galáxias. Ali também tem partes que mostram Enoque com o poder de interceder pelos anjos na presença de Deus. Então, realmente, com aquilo que nós temos aprendido, essas coisas não se coadunam muito, né? Mas, por outro lado, nós vemos dois escritores, hagiógrafos, inspirados pelo Espírito Santo, citando passagens do livro de Enoque, né? Então, eu não vou dizer que seja inspirado e botaram para fora e que não era inspirado, não. Só sei que o que eles citaram é verdade. E ali está escrito que 200 anjos, né, liderados por Samiasa. O livro de Enoque dá o nome de todos os 200 anjos, tá? Eles se reuniram no Monte Hermon, né? Se não me foge a memória, Monte Hermon. Se não for, depois eu corrijo aqui no comentário, tá? Porque, como eu falei para vocês, é um devocional, tá? Não é um estudo teológico, é um devocional. Segundo Enoque, eles se reuniram no Monte Hermon, e ali no Monte Hermon eles fizeram uma aliança entre si, em que todos iriam praticar o mesmo ato. Que ato é esse? De se materializar e se relacionar sexualmente com as mulheres. Com isso, concorda Judas ao escrever a sua carta. Diz que aos anjos, né, que não guardaram a sua posição, mas, olha o que Judas diz, tá? Isso aqui também derruba por terra aqueles que não creem que os anjos possam ter algum envolvimento com os seres humanos. Judas diz assim, aos anjos que não guardaram o seu principado, sua posição de poder, mas foram atrás de outra carne. Deus os prendeu em prisões eternas, reservadas para o dia do juízo, para aquele dia do juízo. Judas diz que teve seres que foram após outra carne, foram após de outros seres, buscaram outros seres com composição física diferente da sua. Tu não precisa ser um erudito para entender isso daí.
qualquer criança aí que esteja na quinta, sexta série, qualquer pessoa, qualquer ser humano, não precisa nem ser cristão, tá? Não precisa lançar mão de manual de exegese, de hermenêutica, não precisa. Todo mundo está entendendo que Judas disse que esses seres foram procurar outros seres diferentes de si mesmos, após outras carnes. E Enoque diz então que eles fizeram aquele acordo, que nenhum deles iria voltar atrás. E assim fizeram. Se materializaram e foram atrás então das mulheres. Isso está no primeiro livro de Enoque. Foi assim, segundo Enoque, segundo esse livro. E esse relato, a gente não vê contradição, grande número de contradição, né? Como eu disse para vocês, eu já li bastante, mas bastante mesmo, acerca disto, né? Já li bastante livros. Tinha canais na internet muito bom que discutia sobre isso. Tem canais em inglês, né? Mas tinha um canal aí, o nome do canal era Apocalink. E aí derrubaram esse canal, mas era muito bom, dava muito estudo sobre essa questão dos gigantes. E lançando mão das fontes existentes. E isso me convenceu que realmente que eles eram anjos. Eles se materializaram. E segundo Enoque, foram atrás de outra carne. 200 anjos liderados por Samiasa fizeram o acordo no Monte Hermon. Esses anjos eram anjos que lá nos tempos primitivos, né, antes do dilúvio, quando é claro, não havia esses quase 8 bilhões de habitantes da Terra, né? Eram poucos, não eram tantos como agora. Eles tinham sido enviados por Deus para cuidar de uma certa maneira ou de outra da humanidade, da ordem aqui existente. Concordando com isso, Daniel diz que viu na sua visão um vigilante que até ele voava rapidamente, né? Ele era um anjo, é claro, mas ele botou esse adjetivo de vigilantes, né? Anjos que no começo foram enviados por Deus para cuidar da humanidade, da ordem aqui existente, ok? Então esse foi o início. Se materializaram e com uma beleza sobre-humana, sobrenatural, com um poder de magnetismo irresistente às mulheres, eles escolheram a dedo a que eles queriam e assim copularam com essas mulheres. Eles não tiveram que fazer acordo para pagar dote para os pais, para as moças, não. Eles simplesmente desejavam as mulheres e as mulheres acabavam desejando eles também de uma forma irresistível, quebrando a regra do pai dá-las em casamento aos homens através de dote. Elas quebraram isso também. Elas se entregaram antes mesmo de casar, sem casamento, sem nada. Tal era a beleza desses anjos materializada em seres humanos, e tal era a atração deles, né? A áurea e o magnetismo que envolvia eles, porque até então eles não eram caídos, eles estavam caindo. E então a glória, a beleza e aquela virtude ainda permanecia neles em certos momentos, ok? Até um próximo, que Deus os abençoe.